Vamos lá, gente. Eu vou falar um pouco do choque cardiogênico. Começar a falar da definição, da etiologia, das modalidades terapêuticas e um pouquinho, assim, algumas coisas de fisiologia, só para a aula ficar um pouco mais interessante, um pouco mais profunda, senão fica a mesma coisa de sempre e era só vocês pegarem qualquer artigo no Google aí e lerem, tá? Então vamos lá. A primeira coisa é a definição de choque cardiogênico. Se vocês forem procurar nos livros, tem 250 mil definições. Cada trabalho que estudou choque cardiogênico usou uma definição diferente. Isso, inclusive, é um dos motivos de ser muito difícil você conseguir fazer umas cortes muito grandes, fazer uma meta-análise muito grande, porque as definições são diferentes. Mas, basicamente, a definição de choque cardiogênico é uma pressão arterial sistólica menor que 90, alguns lugares dizem por mais de 30 minutos. Você pode usar o índice cardíaco, caso você esteja monitorizando o débito cardíaco, o índice cardíaco menor que 2,2. E alguns lugares usam também as disfunções orgânicas, né? A diminuição do débito urinário, diminuição do nível de consciência e o aumento do lactato. O lactato, basicamente, sempre é utilizado 2 milimol por litro, certo? Que dá uns 9 miligramas por decilitro. Então, essas aqui são as definições básicas de choque cardiogênico. Algumas usam já o uso de inotópico, uso de vasopressor ou não, mas o fato é que, na maioria dos trabalhos, esses dois critérios eles acabam entrando, por mais que tenha algum outro critério auxiliar, certo? Então, a definição é essa. Você vê que em nenhum momento aqui a gente falou de fração de ejeção. É óbvio que o ecocardiograma é importante para o diagnóstico, mas a fração de ejeção não entra no critério de diagnóstico. Então, o cara às vezes pode estar em choque cardiogênico com a fração de ejeção de 40, com a fração de ejeção de 20, com a fração de ejeção de 50, certo? A etiologia do choque cardiogênico, por mais que pareça esquisito, né? A gente sempre pensa na etiologia do choque cardiogênico, pensa que a principal causa é síndrome coronariana aguda. Na verdade, a principal causa de choque cardiogênico é a ICC crônica descompensada. Essa é a maior causa de choque cardiogênico que a gente tem hoje. Óbvio que a segunda causa é a insuficiência cardíaca isquêmica, é a alteração coronariana isquêmica crônica. O infarto com super DST e sem super DST. A chance de morrer com super DST é até 2 vezes maior do que a sem super DST, mas é um negócio que começou a inverter, porque a gente costuma dar muito mais atenção para os infartos com super do que o sem super. Então, às vezes, você demora para fazer uma intervenção do sem super achando que ele é menos grave, e por isso talvez a mortalidade esteja começando a se aproximar entre os dois. Falando de mortalidade, nos últimos 30 anos, desde que foi publicado em 99 ali, o SHOCK Trial, que é um trabalho que fez uma revisualização percutânea nos pacientes precoce versus tardia, nada mais mudou a mortalidade do choque cardiogênico, apesar de tratamento clínico melhor, de dispositivo de assistência ventricular melhores, mais disponíveis, a gente nunca mais teve uma mudança de mortalidade. E mesmo no SHOCK Trial, quando a gente teve essa melhora de mortalidade, vale a pena lembrar que se vocês forem no trabalho de 99, a mudança de mortalidade aconteceu depois de 30 dias. Até 30 dias a mortalidade foi exatamente a mesma, quem fez a revascularização percutânea precoce ou mais tardia, certo? Então, assim, para vocês entenderem como é difícil a gente mudar a mortalidade em choque cardiogênico. Mesmo o melhor e maior trabalho que teve, a mudança da mortalidade de 60% para 50% foi depois de 30 dias. E é isso mesmo, a mortalidade até hoje é basicamente 50% do choque cardiogênico, certo? É uma mortalidade muito alta, se você compara, por exemplo, com o sepsis, que o choque séptico baixou a mortalidade para 30%, 35%, beleza? Outras etiologias: miocardite, lesão por droga, por quimioterápico ou por outro tipo de droga, são as outras causas mais comuns, certo? Uma coisa útil para a gente tratar o choque cardiogênico é a classificação do choque cardiogênico. Tem várias classificações. A mais recente e a melhor é a classificação da Sociedade de Cardiologia Intervencionista e Angiografia, que é a DSCAIA. Ela usa uma classificação que vai do A, como se fosse uma pirâmide, né? E ela tem um método mnemônico aqui: B, C, D e E. A é o cara que está sob risco, né? É o cara que tem risco de desenvolver, mas ele não tem sintoma ainda. É basicamente como se fosse uma classificação da New York Association 3. É aquele cara que tem sintomas, mas não está em franco choque cardiogênico. Ela piora para o B, que é de begin, quando começa a ter hipoperfusão, quando começa a ficar hipoperfundido por hipotensão.
C vai para o Classic, né? É o cara que tem o choque cardíaco clássico, usando vasopressor, usando inotrópico, com má perfusão, pior débito primário, no nível neurológico. Ela passa para o D, que é de deteriorização, quer dizer, é o cara que começou a tratar o clássico, mas não melhorou. E vai para o ENT, né? Que é o cara que está quase em colapso cardiovascular, no IPCR, semi-reanimado, com um dispositivo com suporte extracorpóreo, certo? Uma outra classificação que a gente usava antes da classificação de Sky era a classificação de Intermax, que ela na verdade foi desenvolvida para avaliar a probabilidade do paciente precisar de suporte circulatório externo, tá? Ela é meio ao contrário, né? Então o Intermax 7 você pensaria que é o pior, mas ele é o melhor, né? Também é uma classificação na linha aqui, mais ou menos 3. E elas vão se sobrepondo até o Intermax 1, que é basicamente um Sky AI aqui, certo? E se você for usar a classificação do nível aqui do Intermax 6, 5, 4, 3, 2, elas se sobrepõem aqui. O 6 é uma classificação da New York 3 mais avançada, 4, 3 por 4, vai ficando aqui uma classificação já da New York 4, até o choque cardíaco final, certo? Por que essas classificações são úteis? Basicamente aqui você tem dias para agir e aqui você tem horas. Então é para você ver o quanto a sua intervenção tem que ser precoce. Qual a intervenção? Basicamente, reposição de fluido, você pode tentar uma reposição de fluido parcimoniosa ali, 10, 20, 30 ml por quilo, lembrando que quase sempre não vai funcionar. Utilizar inotrópico, vasopressor, noradrenalina é o de escolha para hipotensão, butamina é o mais utilizado como inotrópico, um receptor, usa o receptor alfa, outro receptor beta-1, para aumentar o cronotropismo e o notropismo, outro para aumentar a constrição periférica, tentar aumentar a resistência vascular e aumentar a pressão, quando o paciente tem um perfil um pouco mais inflamado, um pouco mais hipotenso, certo? Só para não deixar passar batido aqui, todo mundo gosta dessa classificação, que foi desenvolvida há mais de 30, 40 anos, do choque, que ela usa a pressão do capilar pulmonar, que é um critério aqui de congestão pulmonar, e ela usa o débito cardíaco. E clinicamente a gente consegue usar a perfusão periférica, né? Se o paciente está com perfusão periférica aumentada ou baixada, o tempo de enchimento capilar aumentado. Então se o cara tem uma pressão de capilar pulmonar que está alta, com débito cardíaco baixo, você pode dizer que o paciente está naquela fase que ele está úmido e frio. Se o cara tem uma pressão de capilar pulmonar alta, uma pressão de capilar pulmonar baixa, um débito cardíaco alto, você pode dizer que o paciente está quente e que está seco, certo? Então, assim, essa classificação, na verdade, eu não vou ficar falando tudo dela, que vocês podem pegar para ver, mas é só para vocês entenderem de onde que ela vem, certo? Então, se o cara está com débito cardíaco aumentado, mas está congesto, aí você pode falar que o cara está quente e úmido, certo? Então, assim, essa classificação, ela não diz muito contra prognóstico, mas ela te ajuda a classificar, talvez, a intervenção terapêutica do paciente. Se você identificou que o cara está com a pressão de capilar pulmonar alta, congesto, é o cara que você vai tentar não fazer volume e tentar melhorar a pressão periférica. Ao contrário, se o cara está com a pressão periférica ruim, mas com o capilar pulmonar não tão alto, não está congesto, é o cara que você pode tentar fazer um volume às vezes. Então é para isso que a série não gosta muito de falar daquelas classificações A, B, C, D, D, C, C, muito porque na verdade é só uma decoreba. Você tem que entender de onde que ela vem. Ela vem do fato de você avaliar a congestão e débito cardíaco para ver se vale a pena nesse paciente ligar um inotrópico de cara ou tentar fazer um volume, certo? O melhor marcador prognóstico, e agora é uma parte só interessante de fisiologia para depois a gente passar para o tratamento em si. O melhor marcador prognóstico para paciente em choque cardiogênico chama Cardiac Output Power, que na verdade você parte da forma da física que o fluxo versus a pressão é igual à energia. Quanto maior esse indicador, basicamente, maior que 6 watts, melhor o prognóstico do paciente. Menor que 6 watts, pior o prognóstico. Como é que você faz essa conta? Então o fluxo é o débito cardíaco, aqui é a pressão arterial média, que você calcula com a sistólica ou com a diastólica, e você divide isso aqui por uma constante de 451. Só para igualar as unidades, certo? Se isso aqui vier menor que 0,6, a chance desse paciente ter óbito e virar óbito é menor. Se ele tiver menor que 0,6, é o paciente mais grave. É útil para você também tentar entender o que está acontecendo com esse paciente. É um marcador prognóstico de melhor
performance na curva ROP, quando você tem um paciente de choque cardiogênico. Então a gente já falou da definição, já falou da etiologia, já falou das classificações de risco, das classificações, falou do melhor marcador de risco, que é o Cardiac Output Power, essa fórmula que eu mostrei para vocês. E o tratamento eu já comecei a dizer para vocês que tem muito pouca coisa para se fazer, e principalmente muito pouca coisa que mudou a mortalidade nos últimos anos, a não ser da revascularização precoce. E mesmo a revascularização precoce, ela melhorou a mortalidade depois de 60 dias. Não foi uma coisa que aconteceu em 30 dias, certo? Teve uma análise muito maior para a curva começar a abrir, para a curva de Kaplan-Meier começar a abrir, certo? Então o que a gente pode fazer? Volume, talvez aquela classificação de quente, seco e úmido seja a melhor para você ver se vale a pena você tentar fazer um volume naquele paciente ou não. Mas, basicamente, você usa a droga vasoativa. Como a gente disse, você pode usar inotrópico, você pode usar vasoconstritor. O vasoconstritor de primeira linha é a noradrenalina, que é um alfa-1. Você pode tentar usar vasopressina, que é um V1, né? Ele age no V1 da muscularismo. Teoricamente, a primeira linha é a nora. E inotrópico. Inotrópico, você tem 3 tipos de inotrópico que você pode usar. O primeiro é o dobutamina. Eu não vou ficar falando dose também, porque depois vocês podem dar uma ali. Dobutamina, que é beta-1. Você pode usar o milrinone, que é um inibidor da fosfodiesterase 3. O problema do milrinone dá muita hipotensão, mas ele melhora bem a vasodilatação pulmonar. Então, se o cara tiver congesto, com uma hipertensão pulmonar, com uma falência pulmonar, talvez seja uma droga boa, mas ela dá muita hipotensão. E a outra é o levosimendan, que é usado para mais insuficiência cardíaca crônica, mas você pode tentar usar na insuficiência cardíaca aguda também, no choque cardiogênico, que é o sensibilizador do canal de cálcio. Ele também tem um efeito hipotensor, ele é inotrópico, e ele tem, como ele é um sensibilizador do canal de cálcio, ele está bastante associado à arritmia, à FA, tá? Então é uma coisa para ficar de olho também. Bom, droga vasoativa a gente falou. Aí você está lá com o seu paciente, você otimizou ele, ligou a droga vasoativa, viu se tem que dar volume, se não tem que dar volume, mas ele continua piorando. Aí ele saiu do Sky a C, clássico, para o D, deteriorando, ou do Intermax 5 para 6 para 7. O cara começou a piorar, mesmo com o seu suporte pleno de inotrópico, de volume, o cara começou a piorar. Quais são as opções que você tem? Já vou adiantar que nenhum dispositivo de circulação, assistência externa, mudou a mortalidade. Por 300 milhões de motivos, pela heterogeneidade, pelo serviço, normalmente não tem muito costume, você fazer um trial randomizado com dispositivos complexos não é uma coisa muito boa, porque o serviço não tem costume, é muito difícil, mais ou menos o que acontece, por exemplo, quando você põe uma ECMO venosa, é um serviço que não é acostumado a usar ECMO venosa, né? Você sabe que a mortalidade é pior até do que se você não fizer nada. E tem outras coisas também, quando você vai usar os trabalhos, que eles comparam, por exemplo, o ECMO na parada. Eles comparam o ECMO na parada com algum outro dispositivo. Não é ECMO na parada sem nada, né? Então você não está comparando um dispositivo com um não dispositivo. Você está comparando um dispositivo com usar outros dispositivos que não é aquele do estudo, né? Quanto não do grupo de intervenção. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso, para falar que, por exemplo, o balão intraórtico não ajuda, porque teoricamente não tem um trabalho randomizado dizendo que o balão intraórtico não ajuda. Mas tem coisas que a gente não precisa de trabalho para saber, né? O cara tá um choque cardiogênico refratário, você vai lá, passa um balão intraórtico, melhora a perfusão do cara, você tem pelo menos uma chance de recuperar. Coisa que se você claramente está entendendo que se você não fizer, você não vai dar nem essa chance para ele. Então tem coisas que trabalhos randomizados não te mostram e que é simplesmente por bom senso, certo? Então assim, de novo, esses trabalhos, quase nenhum comparava dispositivo com não dispositivo. Quase todos comparam dispositivo com alguma outra coisa, certo? Porque ninguém tem coragem. E tem os famosos crossovers. No último trabalho de ECMO, 28% dos pacientes que não estavam no grupo ECMO acabaram em ECMO. Porque, ó, o cara começa a piorar, tem que ter coragem de deixar o cara piorar e falar, não tem evidência, vou deixar. Você, óbvio que vai tentar passar um outro suporte no paciente, certo? Já que não está melhorando, beleza? Então vamos lá. O primeiro dispositivo eu já falei, que é um balão intraórtico. É um balão de contrapulsação. Então o que ele faz basicamente? Você introduz ele aqui no terço proximal da aorta, aqui está o ventrículo esquerdo, você introduz ele no terço proximal, e é um balão preenchido por gás hélio. Gás hélio por quê? Porque o hélio é difusível, o hélio produz pouco calor, então de ficar insuflando ele não vai esquentar a perna do paciente, e se tiver uma embolia gasosa, o hélio é bem absorvido, então ele não vai acabar parando no lugar errado, por exemplo, no cérebro. Ele vai insuflar e insuflar. Ele vai insuflar na diástole, ele insufla, jogando o sangue que está parado aqui e para cá. E na sístole, ele recolhe. Por quê? Ele gera uma pressão negativa aqui e ajuda o esvaziamento do ventrículo esquerdo. Então ele é uma válvula de contrapulsação. Como é que você regula ele? Pela cardioscopia ou pela curva de PAI. Normalmente a gente começa com 1 para 1, então assim, cada batimento do coração você vai ter uma contração do balão e você vai desmamando ele até chegar no 3 para 1, que é quando o paciente provavelmente vai ficar pronto para ficar fora do suporte, certo?
ele é introduzido pela artéria femoral, ele precisa de anticoagulação sistêmica e tem, obviamente, o risco de isquemia na membro, por isso que você mantém o paciente anticoagulado e fazendo praticamente diário um Doppler para avaliar como é que está a perfusão no membro. Contraindicação é fácil de lembrar, né? Óbvio, doenças da aorta, principalmente insuficiência aórtica grave, porque se esse balão aqui insuflar com a válvula aórtica que não fecha, vai aumentar muito o enchimento do ventrículo esquerdo, vai atrapalhar pra caramba o esvaziamento do ventrículo esquerdo, certo? Então, o primeiro dispositivo é o balão intraórtico. Só uma coisa que eu esqueci de falar, que também vale a pena falar aqui, depois a gente volta a falar dos dispositivos. Aqui a gente tem uma curva de pressão e volume do coração, só para vocês entenderem. Talvez o balão intraórtico, depois eu mostro na figura, mas os próximos dispositivos que eu vou mostrar para vocês entenderem o que eles fazem, né? Aqui tem a curva de pressão e de volume do ventrículo esquerdo. Então, basicamente, aqui a gente tem a curva, ela é mais ou menos assim, né? Então, aqui é a diástole, que a gente chama de relaxamento isovolumétrico. Aqui é a sístole, que é a contração isovolumétrica, onde abre a válvula aórtica e ejeta aqui, e aqui a válvula aórtica fecha. Certo? Isso aqui a gente chama de stroke volume, que é o volume sistólico do paciente, né? Que é o volume daqui até aqui que ele conseguiu injetar, certo? Beleza? Essa curva aqui é a curva de contratividade do coração. É a função cardíaca. Se o cara está mais contrátil, ele vem para cá. Se o cara perde função, por exemplo, no ECC, no choque cardiogênico, ele vem para cá. E a curva vai ficar mais ou menos aqui, ó. Vai aumentar o volume diastólico, porque o coração não vai conseguir esvaziar. Vai diminuir o volume sistólico, porque ele não vai ter a mesma força. E vai diminuir o stroke volume, certo? É isso aqui que acontece no choque cardiogênico. Beleza? Quando você, por exemplo, passa um balão intraórtico, então vamos lá fazer a curva aqui. Aqui é a curva normal. Aqui é a curva no choque cardiogênico. Né? Diminuiu a contratividade, claramente. Aumentou o volume diastólico, que é o ventrículo não consegue esvaziar. Quando você coloca o balão intraórtico, o que acontece? Você traz esse esvaziamento para cá, você consegue esvaziar melhor, mas também diminui a pressão na aorta, porque ele vai estar puxando o sangue e vai fazer aquela pressão negativa que eu falei para vocês na aorta. Então, no balão intraórtico vai acontecer isso aqui, né? Certo? Vai melhorar a performance porque ele vai diminuir o volume diastólico final, vai diminuir aquele stretch do coração e vai facilitar o esvaziamento da aorta, beleza? Diminuindo a pressão na aorta, o ventrículo esquerdo está com a curva contrátil ruim, quanto menor você tiver de pós-carga, melhor para ele injetar, certo? Então é isso que o balão intraórtico faz, ele traz a curva para a esquerda para tentar ajudar o ventrículo a esvaziar. Um outro dispositivo que a gente tem chama Impella. Impella, basicamente, a gente tem o 2,5 e o 5, que é o quanto de débito cardíaco que ele consegue gerar para o paciente, certo? Como é que você introduz o Impella? O Impella, teoricamente, você entra pela artéria femoral, você vai lá dentro do ventrículo esquerdo, aspira o sangue e joga na raiz da aorta. Então ele funciona para esvaziar o ventrículo esquerdo e para dar um débito cardíaco que não é o débito cardíaco do coração ativo do paciente. Não vai chamar de débito cardíaco do coração ativo do paciente com o débito cardíaco do Impella. Problema do Impella: muito caro, também tem que ficar anticoagulado e ele é um dispositivo de curta permanência. Ele não serve para ficar mais tempo do que 5, 7 dias, certo? Beleza? O outro dispositivo que a gente tem chama Tandem Heart, que é um dispositivo que induz uma perfuração, ele entra pela veia femoral, ele vai lá no ato direito, então ele entra pela veia femoral, ele vai lá no ato direito, perfura o septo interatrial, esvazia o ato esquerdo por aqui e devolve na aorta. Certo? É isso que o Tandem Heart faz. Qual que é a vantagem dele? Ele esvazia melhor o ato esquerdo do que, por exemplo, o Impella, do que, por exemplo, um balão intraórtico, certo? Essa é a vantagem do Tandem Heart. É um pouco mais difícil de colocar e desconheço muitos lugares que fazem isso aqui no Brasil, beleza? Mas também é um dispositivo de assistência externa que você consegue usar. Se a gente for ver aquela curva PV lá, então aqui, de novo, né? A curva normal, a curva do cara com ICC. Se eu falei para vocês que ele ajuda a esvaziar mais e melhora
o débito cardíaco do paciente, ele vai, muito parecido com o balão intra-aórtico, fazer essa curva também um pouco mais para a esquerda, certo? Para ajudar ali, diminuir o volume diastólico final e facilitar a ejeção do coração, certo? Porque, de novo, ele vai juntar aqui o sangue, vai vir menos sangue para o ventrículo esquerdo, então essa pressão vai ser um pouco mais baixa na aorta, só que você tem que lembrar que ele vai estar dando um débito cardíaco vindo aqui direto da femoral. Então você vai somar dois débitos cardíacos, certo? O único deles que utiliza o débito cardíaco só do coração é o balão intra-aórtico. A gente tem também Centrimag, tem dispositivo de fluxo pulsátil, mas eu vou falar agora do que a gente usa mais aqui, que é a ECMO, veia arterial. A ECMO veia arterial. A vantagem da ECMO veia arterial, por todos os outros, é a única que, de saída, dá um suporte pulmonar também. Então, se o cara tiver uma disfunção de ventre, por exemplo, a ECMO veia arterial, como ela vai bypassar o coração e o pulmão, ela também dá suporte pulmonar no cara que tiver um edema agudo refratário, no cara que tiver uma disfunção de ventrículo direito, tá? Então, assim, essa teoricamente seria a vantagem da ECMO. Todos os dispositivos têm risco de isquemia de membro, todos os dispositivos têm risco de sangramento, todos os dispositivos têm risco de trombose e todos eles têm que ficar anticoagulado. Então, isso aí faz muito pouca diferença. Tem algumas vantagens de uns, tem algumas desvantagens. A ECMO, eu falei, a vantagem ali é que você consegue dar maior débito cardíaco, até mais que 4 ou 5 litros você consegue dar para o paciente. A desvantagem da ECMO, você vai aspirar o sangue do lado direito para uma cânula venosa e jogar ele aqui na femoral. Um contrafluxo com aquele ventrículo esquerdo que já não está dos melhores. Então, o que vai acontecer com a ECMO vena arterial? Você vai prejudicar muito o esvaziamento do ventrículo esquerdo que já está ruim. Então, a complicação catastrófica nesse caso é trombo dentro do ventrículo esquerdo. Se tiver, só por toracotomia para você conseguir tirar, certo? Então, esse é o grande problema, por isso que a anticoagulação na ECMO vena arterial tem que ser alguma coisa muito séria, porque se você fizer um trombo do ventrículo esquerdo, o negócio começa a ficar pior do que já está, tá? E a gente passa a ECMO vena arterial e todo paciente está em choque cardiogênico? Sim, teoricamente pode ser. Mas como é que a gente sabe se vale a pena ou não? Tem um score que é muito bom, que é o Surviving After Veno Arterial ECMO, chama SAVE Score. Ele vai de 1 até 5. Aqui, e a mortalidade dele é a chance de sobreviver, mortalidade 18% até 92%. Você vai lá, dá o score e fala, tem 18% de chance de morrer, tem 92% de chance de morrer. O score você acha em qualquer lugar aí na internet. Ele usa basicamente a idade, usa o peso, ele usa a causa do paciente ter entrado em ECMO, se o paciente parou antes da ECMO, se ele tem insuficiência renal aguda ou crônica, ele usa o índice de bicarbonato do paciente, que está menor que 15, ele usa se o cara tem disfunção neurológica, se o cara tem disfunção hepática, na ventilação mecânica, se o cara, o tempo de ventilação mecânica está maior que 7 dias, maior que 15 dias, a pressão de pico na ventilação mecânica e parâmetro hemodinâmico. Ele usa uma pressão de pulso. Se a pressão de pulso for menor que 40, obviamente essa histórica diastólica está muito pinçada, piora o prognóstico. Menor que 20, desculpa, e uma PA diastólica maior que 40. Então, aqui a pressão de pulso menor que 20, a pressão diastólica maior que 40. Bom prognóstico, mau prognóstico. Certo? Você usa o score lá e vai classificar o paciente no risco. Para você ter um dado objetivo para apresentar os familiares sobre se vale a pena ou não você colocar o paciente em ECMO vena arterial. Lembrando que a idade é um dos fatores, mas não é o principal, certo? Entra dentro de todo esse score aí. Só para encerrar esse aula rapidinho que a gente deu aí sobre choque cardiogênico e os dispositivos, lembrando que quando você está com o paciente em ECMO vena arterial, então você tem que lembrar sempre da anticoagulação, você tem que lembrar sempre da isquemia do membro. Normalmente, quando a gente passa de rotina, mas tem alguns lugares que não passam de rotina, alguns lugares que fazem ultra depois que você instalou, para ver como é que está a perfusão no membro do paciente. Para você ver se você tem isquemia ou não, você pode tentar passar um reperfusor. O que é um reperfusor? Está aqui a artéria femoral do paciente, você canulou a ECMO do cara aqui que está jogando sangue para cima. Tem uma torneirinha, que é uma torneirinha que ninguém sabe para que serve na câmara arterial da ECMO, ela serve exatamente para isso. Para daqui você puxar, tipo um introdutor de marca-passo, você puxa uma mangueira e funciona uma artéria aqui para baixo, para o sangue sair daqui e tentar irrigar a perna lá para baixo, certo? É para isso que serve aquela torneirinha que tem na câmara arterial da ECMO, para tentar irrigar essa perna, certo? E, para encerrar, você pode associar dispositivos?
Pode. A associação mais pertinente e que também, por exemplo, tem lugar aqui, lugar em São Paulo, no INCOR, por exemplo, que é feito de rotina. É associar o balão intraórtico mais a ECMO VA. Qual que seria o racional? Qual que seria o racional desse? O primeiro racional é que o balão intraórtico mantém um fluxo pulsátil, né? A gente sabe que fluxo pulsátil é muito importante para a resistência vascular periférica, por conta da impedância, da ineritância dos vasos. E a gente sabe que ele é muito importante, por exemplo, para manter perfusão de órgão que tem a resistência muito baixa, tipo o rim. Então, assim, o rim é um dos órgãos que mais sofre com o fluxo contínuo da ECMO. Talvez você fazendo um fluxo pulsátil com o balão intraórtico proteja o paciente desse tipo de disfunção. A segunda coisa, qual que é o racional? Eu acabei de falar para vocês que na ECMO tem um VE aqui que está meio falido e você está jogando sangue na conta corrente aqui. Então você está dificultando o esvaziamento desse ventrículo esquerdo, aumentando grande a chance desse paciente fazer um edema agudo de pulmão, certo? Se você colocar um balão intraórtico aqui, nessa mesma artéria, no mesmo lugar na horta, e ele estiver sincronizado, o que acontece? Você ajuda esse ventrículo esquerdo esvaziar, talvez diminuindo a disfunção pulmonar. Tem um monte de lugar que faz isso e, teoricamente, o deslame da ECMO é mais fácil. E aí a pergunta que sempre me fazem, né? Você tira qual antes? Óbvio que você tira o que tem maior mobilidade, que é a ECMO. Então você tira a ECMO e aí depois, se o cara ficar bem, você tira o balão intraórtico, beleza? Galera, era isso. Eu quero estar cansando muito de vocês. Desculpa se eu falei muito rápido. Se vocês quiserem algumas referências, algumas perguntas aí, só vocês colocarem no Instagram pra gente. Obrigado. Galera.